Título 2. Da execução das penas em espécie. Capítulo 1. Das penas privativas de liberdade. Artigo 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas. Artigo 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz ou o presidente da Câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de prisão logo que transite em julgado a sentença condenatória. Parágrafo 1º. No caso de reformada pela superior instância em grau de recurso, a sentença absolutória, estando o réu solto, o presidente da Câmara ou do Tribunal fará, logo após a sessão de julgamento, remeter ao chefe de polícia o mandado de prisão do condenado. Parágrafo 2º. Se o réu estiver em prisão especial, deverá, ressalvado o disposto na legislação relativa aos militares, ser expedida a ordem para sua imediata remoção para prisão comum, até que se verifique a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Artigo 676. A carta de guia, extraída pelo escrivão e assinada pelo juiz, que a rubricará em todas as folhas, será remetida ao diretor do estabelecimento em que tenha de ser cumprida a sentença condenatória e conterá 1. O nome do réu e a alcunha por que for conhecido. 2. A sua qualificação civil, naturalidade, filiação, idade, estado, profissão. Instrução e, se constar, número do registro geral do Instituto de Identificação e Estatística ou de repartição congênere. 3. O teor integral da sentença condenatória e a data da terminação da pena. Parágrafo único. Expedida carta de guia para cumprimento de uma pena, se o réu estiver cumprindo outra, só depois de terminada a execução desta será aquela executada. Retificar-se-á a carta de guia sempre que sobrevenha modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Artigo 677. Da carta de guia e seus aditamentos se remeterá cópia ao Conselho Penitenciário. Artigo 678. O diretor do estabelecimento em que o réu tiver de cumprir a pena passará recibo da carta de guia para juntar-se aos autos do processo. Artigo 679. As cartas de guia serão registradas em livro especial segundo a ordem cronológica do recebimento, fazendo-se no curso da execução as anotações necessárias. Artigo 680. Computar-se-á, no tempo da pena, o período em que o condenado, por sentença irrecorrível, permanecer preso em estabelecimento diverso do destinado ao cumprimento dela. Artigo 681. Se impostas cumulativamente penas privativas da liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e, por último, a de prisão simples. Artigo 682. O sentenciado a que sobrevier doença mental, verificada por perícia médica, será internado em manicômio judiciário ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada a custódia. Parágrafo 1º. Em caso de urgência, o diretor do estabelecimento penal poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência ao juiz, que, em face da perícia médica, ratificará ou revogará a medida.
Parágrafo 2º. Se a internação se prolongar até o término do prazo restante da pena e não houver sido imposta medida de segurança detentiva, o indivíduo terá o destino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapazes. Artigo 683. O diretor da prisão a que o réu tiver sido recolhido provisoriamente ou em cumprimento de pena comunicará imediatamente ao juiz o óbito, a fuga ou a soltura do detido ou sentenciado para que fique constando dos autos. Parágrafo único. A certidão de óbito acompanhará a comunicação. Artigo 684. A recaptura do réu evadido não depende de prévia ordem judicial e poderá ser efetuada por qualquer pessoa. Artigo 685. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto imediatamente em liberdade mediante alvará do juiz, no qual se ressalvará a hipótese de dever o condenado continuar na prisão por outro motivo legal. Parágrafo único. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o condenado será removido para estabelecimento adequado. Artigo 762.